Ok, agora a gente vai entrar oficialmente no regimento interno, que é anexo da resolução número 65 de 2008. Então, inicialmente a gente apresentou para vocês a resolução 65, onde fala aí sobre o nascimento do regimento interno. Então, você encontra aqui o índice e aí a gente vai aprofundar nas principais partes aí que são importantes, que possivelmente podem cair na sua prova. Aqui a gente visualiza o artigo 1º. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul tem sua sede no Palácio Guaicurus, localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande, capital do Estado de Mato Grosso do Sul. Então, um ponto importante. A Assembleia Legislativa está localizada no município de Campo Grande. Infelizmente, eles centralizaram a prova também na cidade de Campo Grande. Um ponto importante que a gente precisa bater bastante aí quando a gente fala em relação à acessibilidade de cargo público é sobre a descentralização do local de prova. No caso, a Assembleia Legislativa, como a gente aprende, representa o povo sul-mato-grossense. E no caso, eles estão centralizando aí, dificultando o acesso do sul-mato-grossense aos locais de prova. Trouxe para vocês aqui um exemplo da Câmara dos Deputados, que está fazendo um concurso nacional e está descentralizando os locais de prova. Apesar da Câmara dos Deputados ter sede em Brasília, ele está fazendo local de prova em todas as capitais do Brasil. Então, novamente, vou reforçar. Toda vez que você tiver a oportunidade, deixe explícito o seu descontentamento em relação a essa posição de centralização de realização de locais de prova, que isso dificulta muito a acessibilidade das pessoas para o cargo público, tá bom? Então, novamente, a Assembleia Legislativa está localizada na cidade de Campo Grande. Parágrafo único. Por motivo de conveniência pública e deliberação da maioria absoluta, poderá a Assembleia Legislativa reunir-se em outro local. Então, a regra é estar em Campo Grande, mas temporariamente ela pode ir para outro local, por motivo de conveniência pública e deliberação da maioria absoluta. E aí eu preciso apresentar para vocês que existe 3 tipos de maioria aqui, ó. Eu tenho maioria absoluta, maioria simples ou relativa e a maioria qualificada. Você visualizou uma fração? 3/5, maioria qualificada. Tá bom? Viu uma fração? É maioria qualificada. Maioria absoluta. Maioria absoluta é com base no número de inscritos. O que é o número de inscritos? Todos aqueles que podem votar. Então, toda vez que eu falo maioria absoluta, é com base na quantidade de pessoas que podem votar. E maioria simples é na quantidade de pessoas presentes no local de votação. Tá bom? Então, essa é a diferença entre maioria absoluta e maioria simples. Então, eu preciso, na maioria simples, de um número acima de 50%, primeiro número inteiro acima de 50%, daqueles que estão presentes no local de votação. Já quando é maioria absoluta, eu preciso de um primeiro número inteiro acima de 50% daqueles que podem votar. Então, exemplo, se eu tenho num local aí 10 pessoas que podem votar e eu quero maioria absoluta, eu preciso de 6 votos. Se no local de votação, por exemplo, eu tenho 6 pessoas e eu quero maioria simples, eu preciso de 4 votos, tá bom? Então, ampliar o conceito então. Se eu tenho um total de pessoas que podem votar, número 10, e eu só tenho presente 6 naquele local, então eu vou analisar. Se eu quero maioria absoluta, eu preciso de 6 votos. Independente se eu só tenho 6 pessoas presentes no local. Agora, se eu quero maioria simples e tenho 6 pessoas presentes no local, então eu preciso de 4 votos, tá bom? Então esse é um ponto importante aí. Ok, então dando continuidade ainda no parágrafo único. Por motivo de conveniência pública e deliberação da maioria absoluta, poderá a Assembleia Legislativa reunir-se em outro local. Tá bom? Então é a própria Assembleia Legislativa que decide se vai mudar ou não de local. Por que eu estou dando ênfase nisso? É porque nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário. No poder executivo, quem decide se vai mudar ou não de lugar é o poder legislativo. Tá bom? Então é o poder legislativo que decide se o poder executivo vai mudar ou não de lugar. Tá bom? Vamos lá dar uma olhada na legislação? Vou pegar aqui a Constituição estadual e depois o regimento interno. Olha o que diz aqui no artigo 62 da Constituição estadual. Ó. Cabe à Assembleia Legislativa
com a sanção do governador. Você viu que nesse momento aqui, os dois estão conversando, estão em harmonia? Então, o governador tem que falar se concorda ou não, mas quem faz a votação é a Assembleia Legislativa. Então, ó, cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador, legislar sobre toda a matéria de competência do Estado, especialmente sobre. Aí vem aqui, inciso 5, transferência temporária da sede do governo estadual. Então, repararam que aqui na Constituição Estadual ele fala transferência temporária da sede do governo estadual. Isso é poder executivo ou legislativo? Poder executivo. Quando eu falo governo, eu estou falando do poder executivo. Tá bom? E aí, quando eu estou falando da Assembleia Legislativa, é a própria Assembleia Legislativa que decide pela votação da maioria absoluta dos seus membros. Tá certo? Então, repararam? Então, fique atento em relação a isso aí. Então, a gente visualizou aqui o regimento interno, da possibilidade da Assembleia Legislativa mudar a sua sede, e a gente viu a possibilidade também da Assembleia Legislativa, com a anuência do governador, da transferência temporária da sede do governo estadual. Tá bom? Avançando mais um pouco. Artigo 2º. A Assembleia Legislativa reunir-se-á na capital do Estado, que a gente já visualizou que é a sede aí da Assembleia Legislativa, reunir-se-á na capital do Estado, anual e independente de convocação, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, quando se encerrará a sessão legislativa. Então, reparou que ele já está falando o conceito de sessão legislativa para você? Então, vamos lá para o 4. Aqui, pessoal, eu quero apresentar para vocês o conceito de ano civil. Por que eu vou apresentar o conceito de ano civil? Porque é um conceito popular e fácil de você absorver no início da explicação. Então, qual que é o período do ano civil? Vou colocar aqui. O período do ano civil é de 1º de janeiro a quando? 31 de dezembro. Perfeito? Então, eu tenho isso de ano civil. Depois, eu tenho outro conceito, que é exercício financeiro. Então, o ano civil, essa nomenclatura é utilizada por todos, tá bom? Já o exercício financeiro é utilizado quando eu vou falar aí sobre a execução do orçamento. E a regra é que o exercício financeiro coincide com o ano civil. Então, se o ano civil é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, o exercício financeiro também é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Tudo igual, certo? Só que agora a gente vai aprender sobre sessão legislativa. O que é sessão legislativa? Ele fala aqui, ó, sessão legislativa. O que é a sessão legislativa? Ele fala aqui, ó, 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro. Então eu tenho aqui, ó, uma mudança. Eu tenho aqui o ano e eu tenho esse intervalo aqui. Então eu tenho aqui, ó, 2 de fevereiro a 17 de julho, ó. 2 de fevereiro a 17 de julho. E depois eu tenho 1º de agosto a 22 de dezembro. 1º de agosto a 22 de dezembro. Ok? Então, isso aqui é a sessão legislativa. Isso aqui é o primeiro período da sessão legislativa. E esse aqui é o segundo período da sessão legislativa. Então, quando ele se referir a primeiro período, segundo período, você já sabe ao que ele está mencionando. Ok? Então, com esse desenho, com essa explicação ali no quadro, fica mais fácil de entender aqui, ó. Então, a Assembleia Legislativa reunir-se-á na capital do Estado anual e independente de convocação. Porque quando tem convocação é extraordinário. Então, o que significa isso? Que a gente vai falar aí das sessões ordinárias, as sessões regulares. De 2 de fevereiro a 17 de julho, de 1º de agosto a 22 de dezembro, quando se encerrará a sessão legislativa. Então, dentro de uma legislatura, nós temos 4 sessões legislativas. Legislatura é o período de 4 anos. E a gente sabe que em um ano, ano civil, a gente consegue encontrar uma sessão legislativa. Se a legislatura tem 4 anos, então nós temos 4 sessões legislativas. Perfeito? Ok, avançando. Parágrafo 1º foi revogado. Então, foi revogado em 2011, tá bom?
Olha o que ele fala aqui, apesar de ter revogado, olha o que ele fala. Ao início de cada legislatura, a primeira sessão legislativa será instalada no dia 15 de fevereiro. Então não é mais 15 de fevereiro, tá bom? A gente vai visualizar que é no dia 1º de fevereiro, mas mais para frente, ou no primeiro dia útil. Parágrafo 2º. As reuniões marcadas para estas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando caírem em sábados, domingos ou feriados, tá bom? Então, a gente tem essas datas aí. Parágrafo 3º. Entende-se por sessão legislativa o conjunto de 2 períodos de funcionamento referidos no caput e que se encerra a 22 de dezembro de cada ano. Tá bom? Então, novamente, ó, o que ele está falando aqui, ó, esses 2 períodos. Sessão legislativa, o conjunto de 2 períodos de funcionamento. E aí um ponto importante, pessoal, sessão legislativa está se referindo ao poder legislativo. Exercício financeiro está se referindo ao poder executivo, tá bom? Então, muito importante para que você não se confunda no dia da prova. Se você visualizar na mesma frase exercício financeiro e sessão legislativa, você tem que entender que ele está falando do poder executivo e do poder legislativo na mesma frase, tá bom? Porque cada um tem o seu período de funcionamento. Parágrafo 4º. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecidas como LDO. Então, ó, ele falou, a sessão legislativa ordinária, qual que é o período da sessão legislativa ordinária? Independe de convocação, então isso é o período ordinário, de 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro. Ele fala, ó, a sessão legislativa ordinária não será interrompida sem aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Olha o que ele fala aqui, ó. 22 de dezembro se encerrará. Aí ele fala aqui, ó, não será interrompida. Então, eu estou falando desse final 17 de julho ou eu estou falando de 22 de dezembro? Se eu estou interrompendo, significa que vai ter continuidade ou eu estou falando que não tem mais continuidade? Tem continuidade. Então, se eu estou interrompendo, eu estou falando desse prazo aqui, tá bom? Então, ó, 2 de fevereiro a 17 de julho. A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem aprovação do projeto de LDO. E você viu o que ele falou aqui, ó? Sessão legislativa, o conjunto de 2 períodos. Então, sessão legislativa é a soma de 2 períodos. Aqui eu estou interrompendo, então eu estou partindo ela na metade. E ela só vai ser interrompida quando for aprovada a LDO. Então, vamos lá dar uma olhada aqui no quadro. Eu tenho aqui, então, que a LDO deve ser aprovada até 17/7, tá bom? E se ela não for aprovada, a sessão legislativa será estendida. Ela não será extraordinária, tá bom? Não é extraordinária, ela só vai ser estendida. Então, não foi aprovada até 17 de julho. 18 de julho, vamos lá continuar os trabalhos. É uma sessão extraordinária? Não é uma sessão extraordinária, tá bom? Só está estendendo a sessão legislativa aí. Parágrafo 5º. A sessão legislativa poderá ser prorrogada mediante proposta de 1/3 dos membros da Assembleia. Então, ó, a sessão legislativa poderá ser prorrogada mediante proposta de 1/3 dos membros da Assembleia. Então, a gente já sabe o período de funcionamento da sessão legislativa, até 22 de dezembro. Pode ser prorrogada? Pode. Voltando um pouquinho aqui, ó, para a gente aprofundar um pouquinho mais os estudos, ó, a sessão legislativa ordinária não será interrompida sem aprovação do projeto de LDO. Nós temos, basicamente, 3 instrumentos de planejamento. Vou colocar aqui, ó. Instrumentos de planejamento são o PPA, a LDO e a LOA. Tá bom? São instrumentos de planejamento. Vou colocar aqui bonitinho aqui para vocês, ó. Instrumentos de planejamento. Eles são feitos em um determinado ano para ter vigência no próximo ano, tá bom? Então o PPA tem vigência de 4 anos. O que é PPA? Plano Plurianual. Eu tenho LDO. LDO é vigência de 1 ano. E a LOA tem vigência também de 1 ano, tá bom? Qual que é a diferença da LDO para a LOA? É que a LDO, pessoal, ela tem que ser aprovada até
17/7. Já a LOA, vou colocar aqui, ó, a LOA tem que ser aprovada até 22/12. Então, cuidado para eles não misturarem no dia da prova e inverterem isso. Então, reparou aqui, ó, LDO tem que ser aprovada até o término da primeira sessão legislativa, senão não pode ser interrompida. E a LOA tem que ser aprovada até o término da sessão legislativa, ou seja, 22 de dezembro. Se não for aprovado, aí continua, né, as atividades, ou de repente eles encerram mesmo e voltam no próximo ano, que é comum acontecer. É comum, às vezes, começar o ano sem orçamento. Não tem orçamento aprovado. Aí ele vai trabalhando aí para aprovar esse orçamento em janeiro, tá bom? Vou aproveitar aqui e comentar um pouquinho sobre LDO e LOA. A LDO é conhecida como madrasta da LOA. É um termo carinhoso que eu dou para essa conjugação entre LDO e LOA. Por quê? Porque a LOA não nasce da LDO, tá bom? Só que a LDO educa a LOA. Então, a madrasta não dá a luz, né, ao enteado, só que ela ajuda na criação. Então, uma função da LDO, uma das funções da LDO é orientar a elaboração da LOA. Orientar a elaboração da LOA. Ou seja, ela vai dar um norte. Não significa que a LOA precise da LDO para nascer. Só que ela precisa da educação da LDO para seguir de maneira adequada. Por quê? Porque são instrumentos de planejamento. Esse se baseia nesse e esse se baseia nesse. Tá bom? Então, novamente, a LOA se baseia na LDO, a LDO se baseia no PPA. Ok. Tanto o PPA quanto a LDO e a LOA, quem deve apresentar esse projeto de lei é o chefe do Poder Executivo, ou seja, o governador. Então, o governador vai entregar para o legislativo vai analisar e vai devolver para o governador fazer a sanção, tá bom? Vamos migrar um pouquinho e vamos lá para o artigo 163A da Constituição. Lembrando que é da Constituição estadual. Vamos lá para o artigo 163A da Constituição. Olha o que ele diz aqui, no início aqui, ó. Artigo 163. Os projetos de lei relativos ao PPA, a LDO e a LOA e aos créditos adicionais, bem como suas emendas, serão apreciados pela Assembleia Legislativa na forma do regimento interno. Tá bom? Então, isso lá na Constituição Estadual. Projeto. Quem que apresenta o projeto de lei desses instrumentos de planejamento? O chefe do Poder Executivo. Ele vai apresentar para quem? Para a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa vai apreciar e aí vai analisar, ó. LDO tem que ser aprovada até 17/7 e LOA tem que ser aprovada até 22/12. Ah, professor, e o PPA tem que ser aprovado até quando? O PPA tem que ser aprovado também até 22 de dezembro. Vou colocar aqui, ó, PPA. Mas só que não é todo ano, é de 4 em 4 anos, tá bom? É de 4 em 4 anos e não coincide com o período de trabalho do governador ou do presidente ou do prefeito. Por quê? Porque ele é aprovado um ano antes da entrada, né, do exercício do novo prefeito, governador ou presidente. Ok, então, ó, falou isso, tá bom? Recomendo depois vocês lerem os parágrafos 1º e os demais parágrafos desse artigo 163. Agora a gente vai pular para o artigo 163A, tá bom? 163A, ele foi adicionado em 2015. Qual que foi a finalidade dele? É colocar um pouco de organização em relação a essas datas aqui. Olha o que ele fala aqui, ó. O projeto de lei correspondente à LDO do Estado de Mato Grosso do Sul deverá ser encaminhado à Assembleia Legislativa até 45 dias antes do encerramento do primeiro período da sessão legislativa ordinária. Ele nem precisaria colocar isso aqui, ordinária, que você já sabe, considerando o contexto, né, que o primeiro período da sessão legislativa é 17/7. Então, 45 dias antes de 17/7, o projeto deve ser encaminhado para a Assembleia Legislativa. Perfeito? Então, ficou claro isso? Então, a importância em relação a esse disposto aqui no parágrafo 4º do regimento interno do artigo 2º aí, que fala da Assembleia Legislativa.
Parágrafo 6º. O requerimento de prorrogação será lido na mesma sessão em que for apresentado, sendo incluído em caráter de preferência na ordem do dia para deliberação do plenário. Ok, tranquilo. Parágrafo 7º. As sessões ordinárias do período prorrogado observarão o rito do período comum. Então, o que ele está falando aqui? Que prorrogação não é convocação extraordinária. Por isso que ele está falando, vai obedecer o rito do período comum, ou seja, da sessão ordinária. Avançando mais um pouco, a gente tem aqui: a Assembleia Legislativa funcionará de segunda a sexta, realizando sessões ordinárias de terça a quinta-feira, com início às 9 horas e com a presença de pelo menos 1/4 de seus membros. Certo? Então ficou bem claro isso? Isso aqui é o funcionamento em relação ao exercício financeiro, em relação à sessão legislativa. Já o artigo 3º, ele está falando já na prática, dos horários de funcionamento. Então tem que ficar atento. Então, as sessões ordinárias que vão acontecer dentro dessa sessão legislativa vão acontecer de terça a quinta-feira. Mas a Assembleia Legislativa funciona de segunda a sexta. Então você passou para técnico da Assembleia Legislativa, é de segunda a sexta. Só que as sessões legislativas lá vão acontecer aí de terça a quinta-feira. As deliberações vão acontecer aí de terça a quinta-feira. E para que inicie, eu preciso de 1/4 dos seus membros. Então eu tenho uma fração, tá bom? Uma fração aqui. E aí vem um ponto importante. Vou lá para o quadro para facilitar para vocês. Então aqui, pessoal, eu tenho que apresentar para vocês. Existem alguns tipos de quórum. Então, quórum de abertura, quórum de deliberação e quórum de aprovação. Perfeito? Então, falando que para a abertura dos trabalhos eu preciso de quê? Pelo menos 1/4 dos seus membros. Então, para a abertura dos trabalhos eu preciso aqui 1/4 dos seus membros, tá bom? Então tem que ficar atento a essas diferenciações aí. Aí ele avança, parágrafo 1º. São consideradas extraordinárias as sessões realizadas fora do período e horário estabelecidos no caput desse artigo. Então, agora a gente já sabe o que é sessão extraordinária. São consideradas extraordinárias sessões realizadas fora do período e do horário estabelecido neste artigo, exceto se foi prorrogado. Se foi prorrogado, não se enquadra como extraordinária. Parágrafo 2º. As sessões da Assembleia serão públicas ou secretas, consoante os termos deste regimento. Em regra, as sessões são públicas. Eventualmente, quando houver uma decisão aí dos deputados, aí eventualmente pode ser secreta. Perfeito? Artigo 4º. No plenário da Assembleia, durante sessão pública, serão admitidos somente os deputados da própria legislatura. Por que é importante isso? Da própria legislatura. O período da legislatura é de quanto tempo? 4 anos. E por que ele está falando da própria legislatura? É porque, de repente, um ex-deputado fala assim, não, eu já fui deputado, aí ele vai querer estar presente ali. Então ele está deixando bem claro, no plenário da Assembleia, durante sessão pública, serão admitidos somente os deputados da própria legislatura. Os funcionários em serviço exclusivo da sessão e no recinto a eles destinados, os representantes dos órgãos de comunicação devidamente credenciados. Parágrafo único. O governador do Estado, o presidente do Tribunal de Justiça e os desembargadores, os secretários de Estado, o vice-governador, o presidente e os conselheiros do Tribunal de Contas, os ex-deputados, os suplentes de deputados, bem como os funcionários do Executivo e Judiciário ou quaisquer outras autoridades ou pessoas, somente serão admitidos no recinto reservado aos deputados quando expressamente convidados pela mesa. Caso contrário, a gente visualizou que somente os deputados da própria legislatura podem, estar naquele âmbito. Perfeito? Então, nesse primeiro momento, a gente apresentou para vocês aí algumas terminologias importantes para que você não caia no dia da prova, principalmente confundindo legislatura com sessão legislativa, com exercício financeiro, com primeiro período e segundo período da sessão legislativa, e também aí com a necessidade de conhecimento da diferença entre quórum de abertura, quórum de deliberação e quórum de aprovação. E na aprovação a gente tem maioria simples, absoluta ou qualificada. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro encontro. A gente se vê na próxima oportunidade.
E para você que está acompanhando aí pelas redes sociais, não se esqueça de acessar o nosso site, conhecer a nossa turma e se juntar à família que mais aprova na região. Te espero por aqui. Valeu, até mais!